Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Nessa aula a gente vai falar sobre a função agregar. É uma função que dentro dela a gente consegue fazer outras 19 funções. A gente tem 19 possibilidades de funções para fazer dentro da função agregar. Ficou meio confuso? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui. Então, bora para a aula, bora aprender sobre a função agregar. Desde já, prazer enorme estar contigo aqui nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, tem sempre aula nova de Excel, de Power BI. Liga o sininho da notificação também para você sempre receber as notificações quando a gente publicar as nossas aulas por aqui. E não esqueça, o material que eu vou utilizar nessa aula está disponível aqui para download na descrição. Então, cara, fica comigo até o final, aprende essa função que eu acho que vai te ajudar uma barbaridade e depois faz o download para poder praticar tudo que você viu nessa aula aqui comigo. Essa base aqui é uma base, cara, apenas para a gente poder usar de forma simples, mas o principal é poder focar na função. Então, essa base aqui bem simples, a gente tem unidades, a gente tem produto, unidade que eu digo em termos de filial, o produto ali que eu tenho estocado naquela determinada unidade, então o computador, o mouse, celular e etc. E aqui ao lado eu tenho a quantidade em estoque, 111, 118, 63, 105 e assim vai. E aí a gente poderia fazer várias operações por aqui, né? Tirar uma soma, tirar uma média, fazer uma contagem e tal. Então, por exemplo, para poder fazer uma soma ali da quantidade total em estoque, poderia abrir um igual, soma, e aí dar o tab aqui, selecionar todo mundo, fechar o parênteses e dar o enter. Eu consigo fazer isso muito rapidamente. Agora para poder fazer uma média, né? Igual, média, dou tab, seleciono todo mundo, fecho o parênteses e dou enter. Eu consigo tirar rapidamente a quantidade média em estoque. Só que esse é o ponto, cara. Com a função agregar, que é uma função ali do Office 365, então caso você tenha o Office 365, ela vai aparecer para você quando você digitar a função. Eu tenho a possibilidade de fazer várias funções em uma única função. Olha que interessante, eu vou abrir aqui na célula E2 igual agregar. Dei o tab aqui para poder confirmar essa função. Olha isso, quando eu entro aqui na função agregar, o primeiro argumento que a função me pede é esse num função. O que é isso? É basicamente a função me perguntando, e aí, qual que é a operação que a gente vai fazer? A gente vai tirar uma média, a gente vai fazer uma contagem ali das células baseado no preenchimento de um número ali dentro daquela célula que é a continuum. A gente vai fazer a conta de valores, máximo, mínimo, multi. A gente vai fazer uma soma, desvio padrão. O que a gente vai fazer? Então eu tenho 19 possibilidades, 19 funções dentro de uma única função, que é a função agregar. Olha que interessante, eu vou colocar aqui a número 1. Ou seja, eu tenho 1 traço média, 2 traço continuum. Então, quando eu coloco o 1, significa que eu estou falando para o Excel que eu quero fazer a função média através da função agregar. Então, eu coloco lá a possibilidade de fazer um número 1, que é a média, ponto e vírgula. Esse ponto, para mim, ele é muito interessante mesmo, que é o seguinte. A função agregar, ela vai perguntar para você quais são as opções que você quer visualizar nesse cálculo. Olha só isso, se você não quer ignorar nada desse cálculo, ou seja, se eu quero considerar linhas ocultas, linhas vazias, linhas com erro, enfim. Então, não ignorar nada, eu colocaria um 4 aqui. Agora, ignorar linhas ocultas seria o número 5. O que seria isso? Quando a gente tem uma planilha filtrada. E aí a gente oculta várias linhas para poder ver só o que a gente quer filtrar ali, né? E aí, nesse caso, o Excel ignoraria completamente as linhas ocultas. Faria tipo um subtotal, sabe? Então, a função subtotal. Ignorar valores de erros, ele não consideraria também no resultado ali da função. E muito mais. Então, cara, eu tenho a opção de fazer um cálculo super restrito, super específico ali para aquela respectiva operação. Então, nesse caso, eu vou colocar o número 4, que é não ignorar nada. Mas, cara, se essa planilha fosse filtrada, por exemplo, eu poderia aqui colocar ignorar linhas ocultas. Então, até melhor, eu vou colocar o número 5. Aqui, ó, o número 5, pronto. Ignorar linhas ocultas. Ponto e vírgula. O Excel vai me perguntar agora quais são as referências, ó, ref1, ref2, ref3, ou seja, quais são as células. E aí, é só eu selecionar todo mundo aqui de C2 até C9, fechar o parênteses e dar um Enter. Repara que a média, né, como eu coloquei o número 1 aqui, a média dessa quantidade em estoque é 101. Mas como a gente colocou para ele ignorar, ó, para ele ignorar, vou até voltar aqui, ó, nesse 5 aqui, ó, para ele ignorar células ocultas, olha que interessante. Se eu apertar um Ctrl Shift L aqui nessa planilhinha, ele vai mostrar essas setinhas aqui, tá vendo? Então, agora se eu colocar apenas dos produtos, se eu colocar apenas o computador, ó, desmarquei selecionar tudo, cliquei em computador, vou dar um OK. Olha que interessante, ele automaticamente mudou o resultado da média aqui, porque ele ignorou completamente as linhas que estão ocultas e considerou apenas as linhas que estão aparecendo, que é a linha 2, 7 e 9. Ou seja, ele fez a quantidade média ali em estoque de computadores. E se eu trocar, vamos ver se a média vai ser diferente, né? Pode ser que seja a mesma média, né? Celular.
beleza? Ele ocultou aqui, no caso, a célula que a gente tinha feito a fórmula. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vou dar um Ctrl X, beleza, nessa função, e vou dar um Ctrl V aqui. Agora eu vou fazer de novo, ó. Desmarquei o computador, perdão, marquei celular, dei um OK. Olha isso. A média aqui alterou certinho junto com a gente. Tudo porque a gente falou para a função agregar ignorar ali, ó, as linhas ocultas, que é o número 5, linhas ocultas. Agora, se eu colocasse o 4, não ignorar nada, olha isso. Dei um Enter aqui para poder confirmar. Ele está dando 101. Lembra que a média do celular não era 101? E aí, quando eu aperto um Ctrl Shift L, ele mantém a média 101. Então, quando eu coloquei 4 nesse exemplo aqui, ele não ignorou nenhuma linha oculta. Então, é muito interessante, porque quando a gente vai trabalhar com planilhas filtradas, cara, você prestar atenção naquela parte ali, ó, vou apertar um F2 aqui para poder entrar na função, e aí eu venho para essa parte aqui de opções. Quando eu vou trabalhar com planilhas filtradas, é muito interessante eu pensar sobre se eu vou escolher ou não ignorar nada, ou ignorar linhas ocultas, ou ignorar valores de erro, e assim vai. Então, é muito, muito interessante. Vou manter o 5 aqui. Fora que eu posso rapidamente apagar o 1 e colocar, qual que é a operação da soma ali? O 9. Posso colocar um 9 aqui, dar o Enter e ele já fez uma soma. Posso dar um F2, navegar por aqui, ó, certinho, apagar o 9, agora eu posso colocar um 4, para ele poder me gerar o máximo valor ali, ó, 143. E tá tudo automático, tá, cara? Se eu colocar aqui agora que essa quantidade é 200, ó, ele vai automaticamente pegar 200 aqui. Então, cara, é uma função muito, muito, muito interessante, que dentro dela a gente consegue fazer várias, ó, média, máximo. Vamos fazer a mínima agora, gerar o mínimo valor aqui pra gente. Coloquei um 5, ele automaticamente gerou o mínimo, e se eu colocar aqui, ó, 10, por exemplo, ele vai automaticamente trazer o mínimo aqui pra gente também. Então, ela é muito, muito interessante. E outra coisa que eu também super queria trazer pra você aqui é, apertei mais uma vez F2, e agora eu vou apagar esse 5 aqui do número da função. Olha que ele está trazendo todas as possibilidades, né? Até a 19ª possibilidade aqui. Mas a partir da 14ª possibilidade, que é a função maior, o Excel basicamente já traz para a gente funções matriciais, em que eu tenho a possibilidade de fazer um despejo ali daquelas informações. Então, por exemplo, a função maior, eu consigo ver o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, o quinto maior. Então, eu tenho a possibilidade de, caso eu queira, eu pedir para o Excel despejar valores. O primeiro maior, o segundo maior, o terceiro, o quarto, o quinto. Enfim, então isso é muito interessante. E por que eu estou falando de fato isso? Porque se eu colocar um 14 aqui da função maior, depois navegar aqui, ó, tá vendo que o Excel está marcando a matriz aqui em cima e ele está marcando a referência 1. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, ó, ele está marcando agora um K ou a referência 2. O que seria o K? O K, nesse caso aqui da função maior, seria o quão maior eu quero analisar. Eu quero analisar o primeiro maior, eu quero ver o segundo maior dessa sequência, o terceiro maior, e esse vai em termos de quantidade de estoque. Eu vou colocar o número 1 aqui, só para você poder visualizar. Quando eu dou Enter, repara que o Excel retorna 200 aqui. Mas se eu entrar aqui nessa função, apagar o número 1 e aí abrir umas chaves aqui, ó, sabe? Shift, as chaves aqui tá do lado do Enter aqui, junto com o colchete no seu teclado. E aí eu posso colocar assim, ó, 1.2.3. Ou seja, eu quero ver o primeiro, eu também quero ver o segundo e eu também quero ver o terceiro maior valor aqui dessa sequência de quantidade em estoque. Vou fechar aqui essas chaves e eu dou Enter. Olha que interessante. Ele está me mostrando o primeiro maior, o segundo maior e o terceiro maior. Então, essa função também tem a possibilidade de ser uma matriz, de despejar um intervalo ali de valores para a gente. E tá tudo automático. Se eu trocar aqui agora, esse cara para 300, ele automaticamente troca aqui. Eu consigo fazer um top 1, em termos de, vou dar um Ctrl X aqui, ó. Vou colocar aqui em termos de primeiro estoque, segundo maior estoque e terceiro maior estoque. Eu poderia escrever aqui, né, primeiro estoque e assim vai, depois segundo, terceiro, etc. Então eu poderia organizar aqui super rápido fazendo uma única função. E ela despeja a informação e você consegue visualizar que nas células de baixo, ó, se eu apertar um delete aqui ou aqui, ele não apaga o que a função fez. Ele apaga apenas a primeira função. E aí ele vai lá e exclui. Mas se eu der um Ctrl Z, ele volta com aquela respectiva função e ele não exclui as células que estão abaixo. Tudo porque ela despeja a informação. Inclusive você precisa ter uma célula em branco, né? Células em branco, para poder fazer isso, para justamente a função que você realizou conseguir despejar essas informações. Espero demais que você tenha curtido essa função agregar. É uma função que tem múltiplas possibilidades ali para poder trabalhar com planilha filtrada, trabalhar com várias fórmulas diferentes, editando de forma super rápida, para poder também trabalhar com cálculos matriciais dentro do Excel e muito mais.
Espero de coração que você tenha curtido essa aula. E se você ficou comigo até o final, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários: Caio, fiquei contigo até o final e quero aprender sobre a função X. E aí você vai lá e deixa no comentário uma função que você gostaria de aprender mais sobre no Excel, para ver se eu faço um vídeo para você por aqui também, para poder te ajudar ainda mais. Beleza? Te vejo nas próximas aulas. Um grande abraço.